Ó filho de Prita, não há trabalho prescrito para mim em nenhum dos 3 sistemas planetários. Nem necessito nada, nem tenho necessidade de obter nada, e ainda assim ocupo-me no trabalho. Lê de novo. Tá bom, me errei só uma letrinha aqui, tá? Lê de novo. Ó filho de Prita, não há trabalho prescrito para mim em nenhum dos 3 sistemas planetários. Nem necessito nada, nem tenho necessidade de obter nada, e ainda assim ocupo-me no trabalho. Name partasti kartavyam trishu lodeshu kinchana nanavaptam avaptavyam varta evacha karmani. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 3, verso 22. Aqui é o próprio Deus falando pessoalmente, sem intermediários, sem espíritos, sem fantasmas, sem profetas, sem ninguém inspirado, nada. É Deus falando direto e escrevendo pessoalmente todo o conhecimento. Isso foi feito há mais de 5.000 anos. Então quem quer conhecimento completo e perfeito sobre Deus só tem um lugar: o livro de Deus falado e escrito por Deus. Porque só uma pessoa completa e perfeita pode fazer uma escritura completa e perfeita. Essa escritura completa e perfeita é o Bhagavad Gita como ele é, que nós estamos lendo todos os dias aqui na rádio. Tá? Já não posso falar nada. Não é fácil não. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é descrita na literatura védica como se segue. Prabhupada cita 2 versos aqui, que eu não sei de onde é, e também não sei cantar. Pelo menos eu sei ler por enquanto, Bimala. Por enquanto Krishna deixa a gente ler aqui. A tradução dos versos, em português. O Senhor Supremo Krishna é o controlador de todos os outros controladores. Esse aqui é uma máxima, tá vendo? E Ele é o maior de todos os diversos líderes planetários. Vou printar isso aqui, peraí, já vou começar a printar aqui. Pronto. Não doeu nada, tá vendo, Bímola? Todo mundo está sob seu controle. O Senhor Supremo Krishna, muito é difícil acreditar nisso, né? Entender isso, realizar isso. Que todo mundo está sob o controle de Deus, Krishna. Não se move nenhuma folha de grama sem a autorização de Deus, Krishna. Entendeu? Então tudo que está acontecendo só está acontecendo porque Krishna assinou embaixo. Por quê? Nossa, aí tem respostas que não acabam mais. Mas estão aqui no Bhagavad Gita como ele é. O Senhor Supremo Krishna é o único que delega poderes particulares a todas as entidades. Elas não são supremas por si mesmas. Ele também é adorado por todos os semideuses e é o diretor supremo de todos os diretores. Por isso, ele é transcendental a todos os tipos de líderes e controladores materiais e merece ser adorado por todos. Não há ninguém maior do que ele, Krishna, e ele é a suprema causa de todas as causas. E a única causa sem causa. Se ele fosse causado, não era Deus. Se ele viesse de algum lugar, não era Deus. E tem um monte de detalhes. Ele não possui forma corpórea como a de uma entidade viva comum. Ou seja, não tem um corpo material, perecível, temporário e miserável. Se tivesse, não seria Deus. Não há diferença entre seu corpo e sua alma. Ele é absoluto. Todos os seus sentidos são transcendentais. Qualquer um de seus sentidos pode executar a ação de qualquer outro sentido. Portanto, ninguém é maior do que ele ou igual a ele, Krishna. Suas potências são multifárias e dessa forma seus feitos se executam automaticamente como uma sequência natural. Os versos são do Shvetashvatara Upanishad, capítulo 6, versos 7 e 8. Está vendo, Bima? Respondendo a pergunta que eu falei que não sabia de onde era. Na verdade, eu não sei quase nada, né?
Eu sei alguma coisinha que eu aprendi com os devotos. Então, tá vendo aqui, ó? Aqui já fala muito. Suas potências são multifárias e dessa forma seus feitos se executam automaticamente como uma sequência natural. Por quê? Porque sempre é feita a vontade de Deus, Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental. E aqui tem respostas que as pessoas nem sonham, né? Faça-se a luz. Pronto, faz a luz. Krishna faz a luz. Krishna faz qualquer coisa. Ele não precisa nem falar. Só de ele pensar, a coisa acontece. Igualzinho nós. Você pode pensar o que você quiser, que não vai acontecer. Ou se vai acontecer quando Krishna assinar embaixo, né? O homem propõe. Tem esse ditado, o homem propõe e Deus dispõe. Mas quando ele dispõe? Para quem ele dispõe? Surgem muitas perguntas. Porque você vira e mexe e fala, Deus não foi bom para mim, Deus não me deu. Por que não deu? Por que não deu? Porque a sua capivara, está lá na sua capivara que você não merece. Por que está sofrendo? Porque você está na lista. Vai que lista? A lista dos pecadores, Bímola. E quem não está, né, nesse mundo, numa cadeia só tem inocentes. Esses universos são cadeias de nascimentos e mortes. Então todo mundo que está aqui, ó, é inocente. É inocente, Bímola. Na cadeia só tem inocente, né? E o que acontece nessas cadeias universais? Só tem inocente, né? Por isso que todo mundo está sofrendo. Todo mundo está sofrendo, com exceção do devoto puro de Deus, a alma liberada que Deus manda aqui neste mundo. Mas isso, isso aí se achar um agora é raro, raríssimo, né? Se achar uma alma liberada. Não, se tiver notícia, né, Bímola? Porque primeiro é difícil descobrir. E não é, tá? Não entrar nesses detalhes, tem muitos detalhes, tem muitos ângulos, tá bom, sim senhora, mas, resumindo, todo mundo está sofrendo, por quê? Porque é inocente culpado, e o sofrimento se paga com prejuízos materiais, sofrimentos ou doenças, ou os três juntos. Tudo isso por quê, Bímola? Por que eu estava falando mesmo? Porque Deus dá e Deus não dá, porque Deus dá e porque Deus não dá. Tem esses pequenos detalhes. Desde que tudo existe em plena opulência na personalidade de Deus, Krishna, e existe em verdade plena, a suprema personalidade de Deus não tem deveres a executar. Uma pessoa que tem que receber os resultados do trabalho tem algum dever designado, mas alguém que não tenha nada a alcançar dentro dos três sistemas planetários certamente não tem deveres. Os três sistemas, as cadeias de primeira classe, as cadeias de segunda classe, iguais aos planetas intermediários como a Terra, as cadeias de terceira classe, os planetas inferiores, os planetas infernais. Então, como está falando aqui, Bímola, uma pessoa que tem que receber os resultados do trabalho tem algum dever designado aqui, mas alguém que não tenha nada a alcançar dentro dos três sistemas planetários certamente não tem deveres. Ainda assim, o Senhor Krishna se ocupa no campo de batalha de Kurukshetra como líder dos governantes, porque é dever dos governantes proteger os que sofrem. Está vendo o dever dos governantes? Dos governantes de verdade, aqui está falando de governante de verdade, né? É dever dos governantes proteger os que sofrem. Embora ele esteja acima de todas as regulações das escrituras reveladas, ele não faz nada que viole as escrituras autorizadas, os Vedas. Está vendo? Porque dá o exemplo, Bímola. A melhor pregação é o exemplo. E Krishna
ele dá o exemplo completo e perfeito. Há 538 anos atrás ele veio aqui neste mundo dar o exemplo de como ser um devoto puro de Deus, como ser um renunciado e tudo mais, né? Veio ensinar, ou é assim que se faz, igual um professor pega na mão da criança e escreve assim, A, B, C. Então ele vem mostrar o ABC de como ser um devoto de Deus e como se comportar e como viver em todas as fases. Criança, adolescente, jovem, casado, retirante e renunciado. Tá, já parei de falar, é verdade, não? Não, eu vi que você ia tocar o búzio, aí já parei. Já parei, tá, então tá. Então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Peraí, deixa eu tomar água. Onde nós paramos, hein? Portanto, a medida está aqui. Está aqui. Portanto, à medida do possível, temos que cumprir a ordem de nosso mestre espiritual. Isso nos capacitará a progredir. Essa é a essência da execução favorável de consciência de Deus, Krishna. Em minha velhice, vim para os Estados Unidos e estou tentando ensinar a consciência de Deus, Krishna, porque meu mestre espiritual me deu uma ordem de que eu devia fazer isso. Esse é meu dever. Eu não sei se terei sucesso ou fracassarei, isso não me importa. Meu dever estará cumprido se eu puder apresentar a vocês tudo o que ouvi de meu mestre espiritual. Isto se chama execução favorável de consciência de Deus, Krishna. Aqueles que são realmente sérios devem tomar a ordem de Krishna através do representante de Deus, Krishna, como toda a sua vida e alma. Aquele que se mantém fiel a este princípio certamente avança. O Senhor Krishna Chaitanya falava dessa maneira, e meu mestre espiritual costumava dizer: o mestre espiritual é o intermediário transparente. Por exemplo, eu posso ver muito bem as letras deste livro através de meus óculos transparentes, sem os quais não poderia ver porque os meus olhos são defeituosos. Analogamente, todos os nossos sentidos são defeituosos. Não podemos ver Deus com nossos olhos. Não podemos ouvir Hare Krishna com nossos ouvidos. Não podemos fazer nada sem o intermédio do mestre espiritual. Assim como o olho defeituoso não pode ver sem o intermédio dos óculos, da mesma forma não podemos nos aproximar do Senhor Supremo Krishna sem o intermédio transparente do mestre espiritual. Transparente significa que o intermédio tem que ser isento de contaminação. Se ele é transparente, podemos ver através dele. Entendeu, Bimala? E o mestre espiritual tem que estar presente pessoalmente em carne e osso, senão não funciona, viu? Tem mais essa aqui. Tem gente que acha que se seguir um mestre espiritual que veio lá há 1.000, 2.000 anos, 3.000 anos, sei lá, não vai funcionar, não vai dar certo. Dá certo até certo ponto, né, Bimala? Até que ele encontra um mestre espiritual presente em carne e osso, porque sem um mestre presencial em carne e osso, sem um mestre espiritual presente em carne e osso, ninguém vai chegar até Deus, ninguém. Então, se ele é transparente, podemos ver através dele, tá? Agora aqui, ó. No amor imaculado a Deus, Krishna Prema, temos de ocupar os nossos sentidos, Sarvendriya, todos os sentidos. Isso significa, não, claro, não importa em que ano ou quando o mestre espiritual veio, se a gente tenta seguir e obedecer às palavras dele, Krishna vai nos mandar um mestre espiritual presente em carne e osso, porque quando o discípulo está pronto, o mestre espiritual aparece em carne e osso.
Então, as orientações dos mestres anteriores servem para nos levar até um mestre espiritual presente em carne e osso e ser devidamente iniciado por ele. O amor imaculado do mestre espiritual, estando presente em carne e osso, a maioria dos discípulos só faz presepada. Imagina se o mestre espiritual não estiver presente. Aí vira essa bagunça que está no mundo inteiro. Cada um fala o que quer, cada um inventa a sua própria religião, inventa o seu grupinho, inventa seus métodos, suas especulações e deslizam suavemente para o inferno. É assim, cantando e dançando, se arrepiando, desmaiando, fazendo todo tipo de show de fé, show de devoção, show de religiosidade e deslizando suavemente para o inferno, comendo, bebendo, fazendo tudo errado em nome de Deus, em nome de um mestre espiritual. E como saber quem está certo e quem está errado? Simples. Quem conheceu a verdade, quem pratica a verdade, quem entendeu a verdade, vive sem ansiedades e sem lamentação. Se a pessoa vive ansiando o que não tem e lamentando o que perdeu, está iludido, está em maia. Não tem nada a ver com Deus e muito menos com um mestre espiritual verdadeiro. Tá, lê mais e fala menos. Tá bom, sim senhora. No amor imaculado a Deus, Krishna Prema, temos de ocupar nossos sentidos, Sarvendriya, que é todos os sentidos. Isso significa que o sexo também deve ser ocupado na consciência de Deus, Krishna. A concepção de Deus como pai ou mãe não permite a ocupação do sexo no serviço ao Senhor Krishna, porque não há relação sexual com o pai ou a mãe. Mas na concepção de Deus como amante, há ocupação sexual também. Portanto, o Senhor Krishna Chaitanya deu a mais perfeita informação sobre nossa ocupação no serviço ao Senhor Supremo Krishna. Em outras concepções religiosas de vida, Deus é no máximo considerado como pai ou mãe. Muitos adoradores na Índia consideram a deusa Kali a representação de Deus. Evidentemente, isso não é sancionado. É especulação, invenção. Mas a crença existe. E também na religião cristã, a concepção de Deus é como o Pai. Mas o Senhor Krishna Chaitanya nos informa que se pode inclusive ter ocupação sexual com Deus. Esta informação é a contribuição única de Krishna Chaitanya. Neste mundo material, a ocupação sexual é considerada a ocupação mais elevada. O maior prazer, embora exista apenas sob a forma pervertida. Ninguém, entretanto, concebe que possa haver ocupação sexual no mundo transcendental. Não há um exemplo sequer de tal teologia em parte alguma do mundo inteiro. Esta informação foi dada pela primeira vez por Shri Krishna Chaitanya. Pode-se ter a suprema personalidade de Deus como esposo, como amante. Isso é possível na adoração a Radha e Krishna, mas ninguém, especialmente os impersonalistas, pode compreender Radha e Krishna. Os impersonalistas não fazem ideia do que seja Radha e Krishna. Eles não podem sequer conceber que Deus tem forma. Mas Shri Krishna Chaitanya diz que Deus não somente tem forma, mas também tem vida sexual. Esta é a contribuição máxima de Shri Krishna Chaitanya. Senão Deus seria inferior a nós, né? A gente faz sexo e Deus não faz sexo. Aí vira um Deus deprimido, né? Um Deus incapaz, Bíblia, um Deus incompleto. E aí nós seremos superiores a Deus, porque nós fazemos sexo e Ele não. Mas voltando ao ponto aqui, podemos servir ao Senhor Supremo Krishna em vários relacionamentos. Mas no mundo material esses relacionamentos existem apenas como reflexos pervertidos. Qual é a nossa ocupação em relação a este mundo material? Que são as nossas ideias de sociedade, amizade e amor? Todas elas baseiam-se na concepção material da vida. Em nossa sociedade alguém ocupa-se como pai ou mãe de um filho. E outros ocupam-se como esposo e esposa, amante e amada. Há também outras doçuras,
outras relações, tais como ser inimigo de outrem. Existem 12 relações diferentes, das quais 5 são preeminentes ou predominantes. Tá, vou ler de novo. Existem 12 relações diferentes, das quais 5 são predominantes. As outras 7 são relações indiretas, tais como, por exemplo, ser inimigo de alguém. Normalmente há uma relação entre inimigos, mesmo entre assassino e assassinado. Quando a nossa relação com Krishna, entretanto, não é quanto, tá? Você fica me apressando, eu erro, Bímola. Quanto à nossa relação com Krishna, entretanto, mesmo que estabeleçamos uma relação de inimigo dele, a nossa vida é bem-sucedida. Portanto, quando ocupamos nossos sentidos em Deus, Krishna, podemos estabelecer uma relação em uma das 12 variedades diferentes, das quais 5 variedades são diretas e 7 indiretas. Quando Krishna apareceu na arena de Kansa, vixe, está muito alto. Está muito alto, Bímola. Nossa, não é fácil não, hein? Tá, já parei aqui. Vamos parar aqui na página 6. Acho que é o final da página 6. Quer ver? Vai mudar, mudou, tá vendo? É no final da página 6. Quando Krishna apareceu na arena de Kansa. Vamos parar aqui no final da página 6. Mas você que não quer esperar o próximo programa, esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Tá muito vento aqui, hein? Tá frio. Daqui a pouco não sai mais nada. É calor demais, frio demais, seca demais, chuva demais. É castigo, né? Deus desce o cacete mesmo. Pisou na bola, pecou, dançou. Quanto mais peca, mais sofre. O que eu estava falando antes de você tocar esse búzio alto demais, Bímola, é verdade. Então, esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu os links aqui da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica nesse link e já aparecem as opções luxo, econômica e usada no sebo se tiver em estoque. Você clica e encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, e nós vamos fazer a agenda. Vamos lá na agenda, tá bom? Sim senhora, agenda, calma, tá? Cheguei na agenda. F5, para variar. O convite. Convite já passou, Bímola. Agora fazer de novo. Tá bom, então você que perdeu, né? O festival transcendental que aconteceu aí no final de semana, é porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani,
para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Então você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa, e aí você já se programa para o próximo final de semana, tá bom? Então tá bom, então tá combinado e tá convidado. Que mais, hein? Ah, é verdade, Bímola. Então, o jejum deverá ser o jejum, você que está fazendo o jejum, né? Você que vai fazer o jejum, você que está fazendo o jejum. O jejum deve ser quebrado nesta segunda-feira, não, terça-feira. Terça-feira, Bímola. Não é fácil, não, fica me apressando aí. Então, quebrar o jejum nesta terça-feira das 6h47 às 10h20. Esse horário é para quebrar o jejum na região de São Paulo, capital. O Prabhu Paramahansa, ele publica aí, ó, ele faz uma postagem com os horários de vários locais aí, vários locais. Então esse aqui é para a região de São Paulo, capital, tá? Para nós também dá certo, é só, para nós que estamos aqui na região de Prudente, é só quebrar no meio, mais ou menos, né? Lá para as 8 e pouco, 8h30. Aí não corre o risco de quebrar nem adiantado nem atrasado, tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvidas, informações, está aí no nosso site na primeira linha, ó, LHK. Ali tem tudo quanto é tipo de link, né? Na letra C de calendário, tá lá, calendário Vaishnava. Ali tem 2 sites que pode te mostrar o horário na região que você está, na cidade que você está. E tem também aplicativos na loja de aplicativos do Google, né? Calendário Vaishnava ISKCON. Tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Como vai falar com a gente? pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado, a gente vai confirmar, qualquer um que pode nos adicionar. Onde você encontrar, pode nos adicionar que a gente confirma aqui, tá bom? Então tá bom. Que mais, Bímola? Que mais, hein? Mais nada. Tem certeza? Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istorhi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naisteke. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo Brahma rouba os meninos e os bezerros, é o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Chalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam
Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Rei Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabando, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Canta, Radha, Canta, Namostute, Tapta, Kanchana, Gourangi, Radhe, Vrindavaneshwari, Vrishabhanu, Suti, Devi, Pranamami, Hari, Priye. Vancha kalpa tarubhyas cha, kripa sindubhya eva cha, patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Onde nós paramos, hein? Peraí, estou indo lá. Aqui, ó. Naquele momento, todos os pensamentos dos vaqueirinhos emergiram na doçura do amor paterno que foi despertado pela visão de seus filhos. Experimentando uma grande atração, a ira deles desapareceu por completo. Eles ergueram seus filhos, abraçaram-nos e desfrutaram o prazer mais elevado, cheirando a cabeça de seus filhos. Depois que Brahma roubou os vaqueirinhos e bezerros originais, Krishna expandiu-se. E então novamente surgiram os meninos e bezerros. Portanto, porque os meninos eram realmente expansões de Deus, Krishna, os vaqueiros sentiam especial atração por eles. A princípio, os vaqueiros que estavam no topo da colina ficaram irados, mas devido a Krishna, os meninos eram deveras atraentes. E, portanto, os vaqueiros imediatamente desceram da colina e demonstraram afeição especial. Está vendo? O pai sente um amor pelo filho, mas pelo neto é maior ainda. Agora imagine o amor por Deus. Depois disso, os vaqueiros mais velhos, tendo obtido um forte sentimento ao abraçarem seus filhos, aos poucos e com grande dificuldade e relutância, pararam de abraçá-los e retornaram à floresta. Mas à medida que os homens lembravam-se de seus filhos, lágrimas começavam a cair de seus olhos. No começo os vaqueiros ficaram zangados porque as vacas se sentiram atraídas aos bezerros, mas aí bebem todo o leite, né? Mas quando os homens desceram da colina, eles próprios foram atraídos pelos seus filhos, e por isso os homens abraçaram-nos. Abraçar o filho e cheirar-lhe a cabeça são sintomas de afeição. Devido ao aumento da afeição, as vacas tinham constante apego até mesmo àqueles bezerros que eram crescidos e haviam parado de mamar em suas mães. Ao ver esse apego, Baladeva foi incapaz de compreender a razão disso e assim começou a considerar da seguinte maneira: as vacas tinham bezerros mais novos que haviam começado a beber o leite de suas mães, e algumas vacas acabaram de dar à luz, mas agora, devido ao amor, as vacas entusiasticamente mostraram sua afeição pelos bezerros mais velhos, que haviam deixado de mamar. Esses bezerros eram crescidos, mas ainda assim as mães queriam alimentá-los. Portanto, Balarama ficou um pouco surpreso e quis perguntar a Krishna qual a razão deste comportamento delas. Na verdade, as mães estavam mais ansiosas por alimentar os bezerros mais velhos, embora os bezerros novos estivessem presentes, porque os bezerros mais velhos eram expansões de Deus, Krishna. Estes surpreendentes... Desculpem, deixa eu tomar água. Estes surpreendentes eventos aconteciam pela manipulação de Yogamaya. Existem duas Mayas funcionando sob a direção de Deus, Krishna, Mahamaya, a energia do mundo material, a ministra da ilusão, e Yogamaya, a energia do mundo transcendental. Estes episódios incomuns ocorriam devido à influência de Yogamaya.
Desde o dia no qual Brahma roubou os bezerros e os meninos, Yogamaya atuou de tal maneira que os habitantes de Vrindavana, inclusive o próprio Senhor Balarama, não puderam entender como Yogamaya agia e fazia esses fenômenos acontecerem. Mas à medida que Yogamaya agia pouco a pouco, Balarama em particular foi capaz de entender o que acontecia e, portanto, ele começou a fazer perguntas a Krishna. Que maravilhoso fenômeno é este? A afeição de todos os habitantes de Vraja, incluindo eu, para com estes meninos e bezerros está aumentando como nunca, parecendo com nossa afeição pelo Senhor Krishna, a super-alma de todas as entidades vivas. Esse aumento de afeição não era Maya, a energia ilusória. Ao contrário, porque Krishna expandira-se como tudo e porque a vida de todos em Vrindavana destinava-se a Krishna, as vacas, devido à afeição por Krishna, sentiam mais afeição pelos bezerros mais velhos do que pelos bezerros novos, e houve um aumento na afeição que os homens sentiam por seus filhos. Balarama ficou atônito de ver todos os habitantes de Vrindavana tão afetuosos com os seus próprios filhos, pelos quais desenvolveram a mesma afeição que devotavam a Deus, Krishna. Igualmente, as vacas sentiam-se mais afetuosas com seus bezerros, tanto quanto eram com Krishna. Balarama estava surpreso de ver as atividades de Yogamaya. Portanto, ele perguntou a Krishna: o que está acontecendo aqui? O que vem a ser este mistério? Que poder místico é esse? De onde vem ele? De onde ele veio? Acaso trata-se de um semideus ou de uma demônia? Deve ser a energia ilusória de meu mestre, o Senhor Krishna, pois quem mais poderia me confundir? Balarama ficou surpreso. Essa extraordinária demonstração de afeto, pensou ele, era algo místico realizado pelos semideuses ou por algum homem maravilhoso. Caso contrário, como essa surpreendente mudança poderia acontecer? Essa Maya talvez seja alguma Maya de algum demônio, alguma ilusão de algum demônio, pensou ele, mas como um demônio pode exercer alguma influência sobre mim? Isso não é possível. Logo, deve ser a Maya, a ilusão de Deus, Krishna. Assim ele concluiu que a mudança mística deve ter sido causada por Krishna, a quem Balarama considerava a sua adorável personalidade de Deus. Ele pensou, isto foi obra de Krishna, e nem mesmo eu pude impedir este poder místico. Daí Balarama compreendeu que todos esses meninos e bezerros eram apenas expansões de Krishna. E Balarama é a primeira expansão de Krishna, o segundo corpo de Deus. Imagine, nem ele percebeu, né? Na hora. Munido desse pensamento, o Senhor Balarama foi capaz de ver com o olho do conhecimento transcendental que todos esses bezerros e amigos de Krishna eram expansões da forma de Shri Krishna. Cada indivíduo é diferente, existem diferenças mesmo entre irmãos gêmeos. No entanto, quando Krishna expandiu-se como meninos e bezerros, cada menino e cada bezerro apareceram em seu próprio aspecto original, com a mesma maneira individual de agir, as mesmas tendências, a mesma cor, a mesma roupa e assim por diante, pois Krishna manifestou todas essas peculiaridades. Essa era a opulência de Deus, Krishna. Cópia perfeita, né, Bima? Na verdade, uma cópia melhorada dos meninos e bezerros. O Senhor Baladeva disse: ó Controlador Supremo, diferentemente do que eu pensava antes, estes meninos não são grandes semideuses, tampouco esses bezerros são grandes sábios como Narada. Agora posso ver que sozinho estás manifestando-te em todas as diferentes variedades. Embora sejas existes nas diferentes formas de bezerros e meninos. Por favor, dá-me uma ligeira explicação disto.
Recebendo essa solicitação do Senhor Baladeva, Krishna explicou toda a situação e Baladeva a compreendeu. Indagando de Krishna a verdadeira situação, o Senhor Balarama disse: meu querido Krishna, no começo eu pensava que todas essas vacas, bezerros e vaqueirinhos eram grandes sábios e pessoas santas ou semideuses, mas agora parece que eles são realmente tu, ou tuas expansões. Todos eles são tu mesmo. Tu mesmo está fazendo o papel de bezerros, vacas e meninos. Qual é o mistério dessa situação? Aonde foram aqueles outros bezerros, vacas e meninos? E por que te expandes como vacas, bezerros e meninos? Podes, por favor, me dizer qual o motivo disto? A pedido de Balarama, Krishna explicou brevemente toda a situação. Como os bezerros e meninos foram roubados por Brahma e como ele abafou o incidente, expandindo-se para que as pessoas não dessem falta pelas vacas, bezerros e meninos originais. Balarama entendeu, portanto, que isso não era Maya, que isso não era ilusão, mas a opulência de Krishna. Krishna tem todas as opulências, e esta era apenas outra opulência de Krishna. A princípio, disse o Senhor Balarama, eu pensei que estes meninos e bezerros eram uma manifestação do poder de grandes sábios como Narada, mas agora vejo que todos esses meninos e bezerros és tu. Após perguntar a Krishna, o Senhor Balarama compreendeu que o próprio Krishna se transformara em muitos. O Brahma Samhita 5.33 afirma-se que o Senhor Krishna pode fazer isso. Na verdade, o que Krishna não pode fazer? Krishna pode tudo. Senão não seria Deus. Embora ele seja um, ele pode se expandir em muitas formas. De acordo com a versão védica, ele pode se expandir em muitos milhares e milhões, mas mesmo assim permanece apenas um. Neste sentido, tudo é transcendental, porque tudo é expansão de Deus, Krishna. Isto é tudo. Tudo é expansão do próprio Deus, Krishna, ou de sua potência. Porque a potência não é diferente do potente, a potência e o potente são unos. Os impersonalistas, entretanto, dizem que espírito e matéria são unos. Esta é uma concepção errônea. O espírito é diferente da matéria, como o próprio Krishna explica no Bhagavad Gita 7, versos 4 e 5. É que nós vamos ler no próximo programa, Bimala, essa explicação, porque não vai dar tempo nem de ler os versos, quanto mais a explicação, a tradução e a explicação dos versos. Aqui, ó, vamos parar aqui. Ah, não vai parar. Enquanto não tocar o búzio, não para. Tá bom, então vamos lá. Omirapona lavayo kamanobudirevacha Ahankara ityame. Nossa, não é fácil não, é só para mostrar quem manda, né? Tá, não vou falar nada não. Não achei ruim não, tô abanando o rabinho aqui. Não é fácil não, viu? Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Então vamos parar aqui, ó. Onde Prabhupada está explicando que o espírito e matéria são diferentes. O espírito é diferente da matéria. Na verdade, é Krishna que vai falar isso no Bhagavad Gita, capítulo 7, versos 4 e 5. E Prabhupada vai explicar. Aí a gente entende. Tá bom, então já parei de falar. Página, deixa eu ver aqui. 694, linha 367. Linha 7, tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer esperar, essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF.
Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Narayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, deixa eu tomar água aqui. Tá, é verdade. Vou trocar óculos. Calma, Bimala. Calma. Deixa eu trocar o óculos. Para entortar a tela. Entortar a tela. Deixa eu ver aqui. Paramos na página. Na página, deixa eu ver aqui. Página 23. Ao iniciar minha propaganda. Tá, página 23, ao iniciar, tá. Não cantei? Oh, como não cantei? Não cantei, Bimala? Então vamos tentar cantar. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Tá, então vamos parar, vamos continuar aqui, ó. Pode continuar? Ao iniciar minha propaganda no número 26 da 2ª Avenida de Nova York, na época, só meia dúzia de rapazes vinham e ouviam. Este ouvir quer dizer que eu cantava Hare Krishna, entoando o mantra Hare Krishna e lia alguns versos do Bhagavad Gita, e eles ouviam pacientemente. Pois sei que se alguém pacientemente ouve o santo nome de Deus, Krishna, ou sobre seus passatempos, então, Srivatam Swakata Krishna, em português, Krishna, purifica-o internamente. Está vendo? Todo mundo que ouve a rádio aqui se purifica internamente. E quem faz isso é o próprio Deus, Krishna. Ele falou no Gita, né, Bimala? Para mostrar misericórdia especial. Eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a ignorância nascida da escuridão. Krishna falou e faz. Não é como os hipócritas que falam uma coisa e fazem outra. Ou falam e não faz nada, né? Sendo assim, isto realmente aconteceu com esses rapazes e moças. Digo rapazes e moças, pois nos países ocidentais não se faz distinção. Eles recebem liberdade igual. Em nosso país ainda há discriminação. Quer dizer, não se permite que rapazes e moças andem juntos, embora hoje em dia haja concessão. Mas nos países europeus não há tal restrição. Logo, não havia possibilidade alguma de se fazer qualquer distinção entre os rapazes e as moças. Muitos deles estão comparecendo. Eu estava cantando Hare Krishna no Parque Tompkins Square Park e estes rapazes e moças costumavam rodear-me e dançar e cantar Hare Krishna. Alguns deles tornaram-se um pouco avançados e purificados e apresentaram-se. Swamiji, por favor, aceite-me como seu discípulo. Assim, minha condição era que qualquer pessoa que quisesse se tornar meu discípulo deveria se livrar das 4 classes de atividades pecaminosas: ligação ilícita com mulheres, consumo de carne, peixe e ovos,
intoxicação e jogos de azar. Destarte, sob esta condição, estes rapazes e moças foram aceitos como meus discípulos. Segundo o Pancharatrik Vidi, ao avançarem razoavelmente, eles recebem o cordão sagrado, seguindo o caminho da instrução de meu mestre espiritual, sua divina graça, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja Prabhupada. Segundo as escrituras védicas, não se deve considerá-los como provenientes de famílias de demônios e comedores de carne. Não se deve considerá-los assim, pois agora eles se purificaram. Shukadeva Goswami também menciona isto no Śrīmad Bhagavatam, e vocês sabem disso. Prabhupada cita o verso aqui e explica que como se purificar. Refugiando-se no mestre espiritual fidedigno, assim todos purificaram-se, de acordo com o Pancharatrik Vidi. Vou ler de novo. Refugiando-se no mestre espiritual fidedigno, assim todos se purificaram de acordo com o Pancharatrik Vidi, e muitos deles receberam este cordão sagrado. E Prabhupada continuou explicando o poder do santo nome de Deus, Krishna, de levar qualquer pessoa, independentemente do nascimento, e citou Haridasa Thakur, que a despeito de seu nascimento muçulmano, foi aceito como mestre do cantar do santo nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Prabhupada também comentou sobre a dinâmica do movimento para a consciência de Deus, Krishna, narrando, como o segundo princípio de Yukta Vairagya de Rupa Goswami, a Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna, estava usando as coisas materiais a serviço de Deus, Krishna. Nos países ocidentais, eles gozam de muito luxo. Meus discípulos me dão aposentos que nenhum governador poderia imaginar. Lembro-me de certa noite, há algum tempo, quando fiquei hospedado numa casa de governo em Lucknow. Na época, o governador era Vishwanatha Das e eu o conhecia pessoalmente. Então me lembro do tipo de apartamento luxuoso em que tive a oportunidade de dormir certa noite. Mas eles, meus discípulos, estão me dando tudo isto. Assim, não podemos rejeitar isto, pois este é o padrão de vida nos Estados Unidos. Você não pode dizer, não dormirei neste confortável apartamento, dormirei na rua, eu sou um renunciado. Então ninguém me respeitará lá. Lá nos Estados Unidos o padrão de vida é assim, portanto Rupa Goswami diz que não devemos nos apegar a isto, mas caso você tenha que usar tais coisas para o serviço a Deus, Krishna, você deve recebê-las. As pessoas estão ocupadas no serviço da ilusão, mas queremos dedicar tudo a serviço do Senhor Krishna. Este é um movimento para a consciência de Deus, Krishna. Por isso usamos aviões, usamos ditafone, usamos máquinas de teletipo. Até para limpar o nosso assoalho estamos usando uma máquina. Este é o sistema. Em cada um dos centros conseguimos carros novos. Não podemos prescindir deles. Na Europa e nos Estados Unidos praticamente nenhum cavalheiro caminha na rua. Este é o sistema de lá. Logo, temos que usá-lo, mas não devemos nos apegar a ele. Nosso apego deve ser só a Deus, Krishna, e para o serviço a Krishna. E para o serviço a Krishna podemos aceitar qualquer coisa. Está vendo, Bimala? Este é o movimento para a consciência de Deus, Krishna. Vou anotar isso aqui, peraí. Peraí, tem que pegar a caneta, tá vendo? Aqui, ó, você me obrigou a ler no livro físico agora. Ai, não é fácil não, ler na tela, ler no livro, resolve aos dois. Prabhupada concluiu o seu discurso pedindo terra. Ele queria estabelecer em Vrindavana um templo para a sua sociedade. Em seguida, um certo Sr. S., um vendedor de peças de motor e residente de Vrindavana, ofereceu a Prabhupada um pedaço de terra que sua família reservara para algum propósito religioso digno, e Prabhupada sorriu.
Embora ele tivesse acabado de chegar em Vrindavana, Krishna já lhe dava uma oportunidade para estabelecer o seu centro da ISKCON. Prabhupada agradeceu ao Sr. S. por ele oferecer esse serviço ao Sr. Krishna. Por sua doação do terreno, o movimento para a consciência de Deus, Krishna, cresceria, e o doador, o Sr. S., beneficiar-se-ia. Prabhupada estava ciente de que, por trás da recepção formal e das palavras cerimoniosas dos proeminentes cidadãos, tá, Bimala, vou prestar atenção. Prabhupada estava ciente de que, por trás da recepção formal e das palavras cerimoniosas dos proeminentes cidadãos de Vrindavana, escondia-se um profundo sentimento de reserva e até de suspeita, e em especial entre os Goswamis de casta, os proprietários dos principais templos de Vrindavana. Se bem que aceitassem os discípulos estrangeiros de Srila Prabhupada como algum tipo de devotos, todavia muitos residentes de Vrindavana relutavam em aceitar os devotos de Deus estrangeiros como sacerdotes brahmanas, renunciados e sacerdotes que adoravam Deus no altar. Esta incompreensão devia-se a um tradicional conceito hindu. Podia se tornar sacerdote brahmana somente quem nascesse em família de sacerdotes brahmanas de casta. Entretanto, Prabhupada seguia exatamente os passos de Bhaktisiddhanta Saraswati, que aceitara livremente qualquer pessoa independente de sexo ou posição social. Quando, em 1932, Bhaktisiddhanta Saraswati conduzira mais de 1.000 seguidores a uma peregrinação em Vrindavana, certos sacerdotes brahmanas de castas orgulhosos negaram-se a permitir que os peregrinos entrassem nos templos. Os peregrinos foram molestados por atiradores de pedra e sofreram boicote dos lojistas. Então Bhaktisiddhanta Saraswati encontrara-se com os sacerdotes brahmanas de Vrindavana e, com base nas escrituras, provara-lhes que a alma, sendo transcendental, era livre de designações e que todo aquele que se convertesse em devoto de Deus automaticamente qualificava-se como um sacerdote brahmana. Contudo, os preconceitos permaneceram. Prabhupada também seguia Srila Bhaktisiddhanta ao negar que se pudesse herdar o título de Goswami. Goswami significa aquele que controla os sentidos, e não se podia dar este título a alguém pelo simples fato de ele ter nascido em família de ditos Goswamis. Os Goswamis originais eram os 6 principais renunciados de Vrindavana: Shri Sanatana, Shri Rupa, Shri Raghunatha Bhatta, Shri Jiva, Shri Gopala Bhatta e Shri Raghunatha Dasa Goswamis, todos os quais estavam na ordem de vida renunciada e, portanto, não tiveram descendência. Há quase 500 anos, esses 6 principais renunciados de Vrindavana descobriram os locais dos passatempos que Krishna realizara em Vrindavana e construíram os primeiros grandes templos em Vrindavana, e os principais também, né, Bimala? Encarregaram discípulos casados de realizar a adoração à deidade em seus templos, e agora os descendentes desses sacerdotes originais reivindicam direitos exclusivos como Goswamis de templos em Vrindavana. Prabhupada escrevera em O Néctar da Devoção sobre a luta que seu mestre espiritual travara neste particular. Para aqui? Tá bom, então fazer o que, né? Vamos ver no próximo programa. Mas você que não quer esperar, essa coleção, página 26, Bimala. Página 26, após o desaparecimento, tá bom? Página 26, após o desaparecimento, tá anotado, então tá bom. Mas você que não quer esperar, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor.
Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, da coleção Chaitanya Charitamrita, é o terceiro. Coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna. WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimad Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimad Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai.
Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhaktavrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasime.